29ª razão, por que não guarda o sábado? Assim apresenta o autor das 30 razões por que não guarda o sábado, a 29ª razão. Procurar guardar o sábado é o mesmo que tentar guardar a lei de Moisés, porque é ele preceito unicamente mosaico. E quem procurar justificar-se pela observância da lei está. E ele cita aqui pelo menos 7 pontos, né? E entre esses 7, 6 estão diretamente ali do livro, extraído do livro de Gálatas, os seus primeiros versículos. Nós precisamos entender que o livro de Gálatas, escrito por Paulo, seu primeiro livro escrito por Paulo, ele tem uma abordagem muito direta à lei tanto moral, quanto a lei também especificada pelos israelitas como a lei de Moisés. Precisamos compreender, então, o conjunto principal destas leis. Indo ao livro de Deuteronômios, nós vamos deixar muito claro aqui que a lei de Moisés, que muitos falam aqui, ou a lei escrita no livro de Moisés, ela nada mais é do que a Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés. É nestes livros que estão todas as leis, tanto elas de cunho civil, de cunho cerimonial, quanto também as de cunho dietéticos. Ou seja, nós precisamos entender que para os israelitas, aquela nação que está surgindo ali logo depois do êxodo, ela não tinha um regimento democrático como nós temos, não tinha um regimento monárquico, né? Não era monarquia, não era democracia, era teocracia, o regimento que estava ali em volta. Isso quer dizer o quê? Que a última esfera era então o próprio Deus. Por isso, o próprio Deus se comunicava com os seus profetas, nesse caso aqui, em aparência Moisés, e ele então se comunicava com os sacerdotes, aqueles que estavam ali a obedecer, né, toda a legislação, tanto civil quanto religiosa. Assim, nós precisamos entender os grupos de leis apresentados no Pentateuco. Primeiro, as leis civis, que regiam a nação de Israel, as leis cerimoniais, que regia todo o sistema religioso em Israel ou de Israel, e as leis dietéticas, aquelas que regiam o sistema de alimentação, vestuário, né, e anseios, né, do povo israelita. Assim, precisamos ler o capítulo 30 e o capítulo 31 do livro de Deuteronômio. No capítulo 30 é descrito ali, por exemplo, o versículo 10, lemos assim: se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, preste bem atenção, descrito no livro da lei, e vocês voltarem ao Senhor, vosso Deus, ele os abençoará. O verso 15 diz assim, o verso 15, 19 até diz: eis que ponho a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida para que vocês vivam, né? Aqui é apresentado um livro de leis, né, contendo essas leis mencionadas. No capítulo 31, nós temos uma descrição muito clara. Agora o narrador, no versículo 24, assim ele descreve: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, ou seja, Moisés escreveu todas as palavras da lei em um livro, então todas as leis ali estavam em um livro. O versículo 25 diz: deu ele ordem aos levitas para que transportavam a arca do Senhor. Qual era essa ordem? Verso 26: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, o nosso Deus, onde ficará de testemunho, né, contra vocês. Então, todas as leis estavam escritas em quê? Em um livro.
Este livro da lei era colocado onde? Ao lado da Arca da Aliança. Quando nós voltamos lá para o capítulo 10 do também livro de Deuteronômios, nós vamos ver ali a descrição do versículo 1 até o versículo 5 de como a lei moral foi entregue a Deus. Primeiro ele conta que foi lá e o Senhor esculpiu ali 2 tábuas e gravou nela os 10 mandamentos. Ele veio e ao chegar no arraial, ele quebrou essas tábuas da lei. Você já sabe a história. Ele então volta lá e o Senhor diz assim, olha, Moisés, agora você deve fazer as 2 tábuas e traga que é eu que tenho que escrever. Eu que vou escrever, disse o Senhor. O verso 5 já diz assim, ó, e eu voltei e desci do monte e coloquei as tábuas na arca que o Senhor tinha feito. E ela ficou dentro da arca conforme o Senhor tinha ordenado. Entendeu? Então, o Moisés fez novamente 2 tábuas de pedras e levou ao monte. O Senhor escreveu com os seus próprios dedos, né? E Moisés desceu e colocou dentro da arca. Então, nós temos a lei moral de Deus dentro da arca, né? Da Arca da Aliança, e nós temos as leis que Moisés apresenta, escreveu todas elas em um livro e colocou ao lado da arca. Assim, quando nós ouvimos a falar ou algum comentário ou explicação, texto sobre lei, nós precisamos entender que lei é essa. A que estava dentro da arca ou a que estava fora da arca? Porque a que estava fora da arca era uma lei mosaica. Concordo plenamente com o que ele disse aqui. E não diz respeito a nenhum de nós. Agora, a que estava dentro da arca era a lei moral. E é na lei moral que está incluído o 4º mandamento, o mandamento referente ao sábado. E aqui, então, ele apresenta esses tópicos aqui que eu até gostaria de ler. Ele diz: todo aquele, quem quer se justificar pela observância da lei, está tornando sem valor a morte de Cristo. Concordo com você. Nenhum de nós devemos procurar nos justificar mediante a observância da lei. Você não tem que obedecer à lei para se justificar. Muito pelo contrário. A lei tem que ser para você como um espelho, assim como Paulo diz. A lei me mostra que sou pecador e eu vou a Cristo e recebo dele perdão. O segundo ponto ele diz: vivendo na carne e no espírito. Ele cita Gálatas 3:2, que Paulo diz assim, o que trouxe para vocês, a bênção que veio para vocês, o espírito que chegou a vocês, foi pelas obras da lei ou foi pela pregação, pela fé? Claro, chegou a mim pela fé. Então, aquela lei de oferecer sacrifício e tal, aquela obediência da lei cerimonial, para mim, não existe mais. Ela passou, ela foi cravada na cruz. Lembra? Quando Jesus morreu na cruz, no momento em que Jesus morre na cruz, às 3 horas da tarde, o véu do santuário que separava o lugar santo do Santíssimo, lá dentro do santuário, se rasgou de alto a baixo. Então, é exatamente cumprindo-se essas partes aqui. E aí ele diz, qualquer um que se justifica pela observância da lei, está colocando-se debaixo da maldição. Paulo, em Gálatas 3:10, diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas da lei. Meu amigo, a lei, volto a dizer, ela nunca foi para salvar alguém. A lei moral de Deus, não, nunca foi para salvar alguém. Pelo contrário, foi apenas para guiar o indivíduo a Jesus. Assim Paulo diz: eu olho para a lei, vejo que sou pecador e assim sou guiado a Jesus. E depois ele diz, estão passando para um outro evangelho, Gálatas 1, de 6 a 9. Paulo começa a dizer assim: maravilho-me pela maneira como vocês caíram da graça, indo para o outro evangelho. Bem, Paulo está falando, aqui é o início de Gálatas, Gálatas 1, de 6 em diante. Paulo está dizendo, vocês receberam a graça, vocês receberam de graça, né, a pregação do evangelho, e aí de repente vocês
anulam porque precisam da circuncisão, porque você acha que precisa imolar um carneirinho, tá? Então está muito ligado aí essas leis, né? Tanto de circuncisão quanto cerimoniais aí de carneirinho, ok? E então ele apresenta o 7º ponto aqui, que não está em Gálatas, está em 2 Coríntios 3, de 7 a 9. Ele diz, quem procura justificar-se pela observância da lei, está pondo-se debaixo do mistério da condenação. O mistério da condenação é esse aqui, ó. Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, de 7 a 9. Se o ministério da morte gravado em letras em pedra, com letras em pedra, isso aqui está se referindo à lei, realmente à lei moral de Deus, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. O que era transitória aqui? Que transitório era Moisés, um ser, né, como nós, pecador, e os homens nem conseguiam ver as suas faces, né, em decorrência disso. Ele diz, porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais exercerá ainda em glória o mistério da justiça. Meu amigo, se o entregar a lei, o entregar tudo isso, foi glorioso desse jeito, como não será ver a face do próprio Deus, quando buscar cada um dos seus aqui? Então, precisamos nos portar como o Senhor deseja que nos portemos aqui. E aí ele conclui dizendo assim, ó, observamos assim que a guarda do sábado como preceito mosaico necessário para obedecer, para se justificar diante de Deus, não é só menos importantes, é muito perigosa, pois segundo os textos bíblicos acima mencionado, poderá levar a pessoa a perder a salvação ou impedir de receber. Somente somos salvos pela graça de Deus. Meu querido, eu concordo com você. Quando nós vamos à lei para obter salvação, você já está perdido, porque não é esse o objetivo da lei. A lei está aí para nos mostrar que somos pecadores. A lei moral está aí para mostrar que somos pecadores. E corremos a Cristo para obter a salvação de graça. Porque todo ser humano, desde o primeiro, Adão, até o último que viverá essa terra, ele será salvo pela graça. Agora, ele precisa reconhecer que é pecador. E apenas uma pessoa poderá reconhecer que é pecador se a lei mostrar que ele é pecador. Funciona basicamente assim. Se eu não santifico o sábado porque acho que não há pecado nisso, então eu acho que a lei não deve ser observada. Como é que eu vou entender que eu estou pecando em alguma coisa? Entendeu? Então, se eu não achar que eu não sou pecador, por que eu vou atrás de Cristo? Por que eu vou buscar salvação em Cristo Jesus? Se eu não vou buscar salvação em Cristo Jesus, por que Cristo morreu? Então, é em vão. Então, Paulo, ele faz esses comentários e só estes comentários de Paulo, eles são aplicáveis a nós, porque eles só têm sentido, meu amigo, se você, de fato, ver a lei como válida. Se ela for uma lei válida para os nossos dias, o que acontece? O que acontece conosco? Nós vamos olhar a lei e ela vai mostrar que nós somos pecadores e por isso nós vamos a Cristo para obter de graça a salvação, porque somente pela graça que nós podemos alcançar a salvação, mediante a morte de Cristo Jesus, a vida do seu Filho Jesus Cristo, a vida do Filho de Deus que esteve entre nós. Por isso eu guardo o sábado, ou eu santifico o sábado, porque sei que ele faz parte da lei moral de Deus. E essa lei moral de Deus, ela é imutável. O